A Educativa FM apresenta Cá Entre Nós. Um bate-papo entre amigos e profissionais. Sobre a vida, relacionamentos e o cotidiano. Boa noite, pessoal. Boa noite, ouvintes da Educativa FM. Mais uma quarta-feira aqui na nossa sala de visita, na sala de bate-papo no Cá Entre Nós. Boa noite, Eliana Zanata. Boa noite a todos. E hoje estamos aqui com um amigo já de longa data e a gente está se desencontrando, mas hoje é o dia, hoje é a quarta-feira de sorte, né? Eu falo que sorte e azar não existe, a gente que faz. Também o nosso convidado vai falar um pouco sobre isso. Nós estamos aqui com o José Carlos Adamoli Júnior. Ele é coach certificado pela Sociedade Brasileira de Coaching, é professor, empresário, consultor e palestrante. E tem vários cursos também, engenheiro mecânico de formação aqui, tem curso de liderança, administração, relações humanas, PNL, programação neurolinguística, psicologia positiva e oratória. Há mais de 20 anos já dedica o tempo dele e o dinheiro para estudar conceitos. Boa noite, José Carlos Adamoli. Boa noite, Luiz. Boa noite, Eliana. Boa noite, ouvinte. Tudo bem? Graças ao bom Deus, né? Um prazer imenso, uma satisfação imensa, uma alegria imensa estar aqui reunido com vocês. Então, hoje nós estamos aqui simplesmente com um businessman. Businessman, please. Vou lhe fazer uma pergunta, então. Já vamos começar assim, com muita agilidade. Fale uma coisa. Conte-nos, né, o quão importantes são as relações interpessoais. Muito boa pergunta, Eliana. Bom, antes de mais nada, eu queria dizer que realmente é um prazer imenso estar reunido aqui com vocês. Eu havia comentado com o Luiz que já faz parte de um projeto pessoal, né? Estar aqui conversando com vocês. E tem uns outros projetos que depois, offline, né? Nós vamos conversar no sentido não de nos beneficiarmos, né? Mas de beneficiar o maior número possível de pessoas, né? Beneficiar ao ouvinte. E dessa vez o Luiz me pegou aí no contrapé, né, Luiz? Foi meio que em cima da hora, mas é uma satisfação muito grande. Nada é por acaso, né? Nada é por acaso, tudo tem uma razão de ser. Eu adoro desafios e vamos aqui falar, né? As relações interpessoais, né? À medida que a gente cresce no escalão da vida, à medida que nós nos tornamos mais ricos na vida, e quando eu falo de riqueza, de prosperidade, de sucesso, eu estou falando em todas as áreas da vida, né? No pessoal, social, familiar, financeiro, profissional, espiritual, relacionamentos, saúde. Na medida que a gente vai crescendo no escalão da vida, nós somos mais solicitados, né? É até bíblico, né? Quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado, né? E a relação interpessoal, ela é necessária, porque as pessoas de sucesso em todas as áreas da vida, elas descobriram intuitivamente que para se chegar em algum lugar, você só chega através de e com a ajuda de. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Nós somos seres que nascemos para viver em sociedade. Somos seres que precisamos um dos outros. Não tem história de um ser humano que tenha vivido sozinho, sem contato com ninguém, né? Tem a história do Robinson Crusoe, né? Mas ele encontra lá o índio sexta-feira e acaba se socializando com o índio. Tem aquela história do náufrago com o Tom Hanks, mas ele acaba ficando maluco, né? Mas ele encontrou o Wilson. Ele acaba ficando meio maluco, né? E transforma a bola como um outro ser para ele se socializar. A necessidade de estar com outra pessoa, outra... tem que fazer uma fantasia. Exatamente. Nós não conseguimos. Mas Carlos, até fazendo um parênteses, o quanto que o século XXI está para o grupo, assim como o oxigênio está para a vida, né? Sim. Agora, esse século XXI traz consigo também as redes sociais, né, Eliana? Sim. Que vem, ao invés de socializar as pessoas, está fazendo um desfavor à sociedade, está fazendo um desfavor à socialização das pessoas. Hoje eu recebo todos os dias no meu escritório jovens, quando eu falo jovens, entre 13 e 25 anos, né?
que estão tendo cada vez mais dificuldades nessas relações interpessoais. Enquanto que, se comunicando pelo WhatsApp, eles conseguem mandar e receber mensagem e se comunicar. A hora que eles se encontram, tete a tete, pessoa a pessoa, ser vivo, eles travam, eles estão tendo dificuldades na amizade. Na verdade, é uma sensação de desconforto. Não sabe o que fazer, não sabe o que falar. Eu recebo jovens de 24 anos de idade que perguntam para mim o que eu vou falar para a menina se eu sair com ela. Eu falei, mas meu caro, o que você fala no WhatsApp? Ah, mas no WhatsApp eu penso, eu escrevo, ele copia ideias, né? Ao vivo é muito diferente. Então, esse século XXI, Eliana, não sei se foi a isso que você queria se referir, né? Mas esse século XXI, ele vem fazendo um desfavor à socialização, a essas relações interpessoais. E é por isso que nós estamos vendo, existem pesquisas dizendo que os jovens de hoje dificilmente vão conseguir o que seus pais conseguiram em termos de realização, que já, por sua vez, sofreram uma dificuldade muito grande de conseguir o que os seus pais conseguiram, vamos dizer assim, os avós. Haja visto que antigamente, meu avô, por exemplo, ele teve 6 filhos, conseguiu formar os 6 filhos com a mulher dentro de casa e ainda deixou um patrimônio a esses filhos. Agora, digam para mim, quantas pessoas hoje em dia conseguem formar 6 filhos, mantendo o cônjuge dentro de casa e ainda deixar um patrimônio? O que a gente vê é o contrário, o movimento é o contrário. Você começa a tirar a moçada, jovens, crianças das escolas privadas e colocando nas escolas públicas. Você deixa de pagar um plano de saúde, que também eu não concordo, a saúde vai ser pública, né? Sim. Mas você deixa de pagar Sim. cuidados essenciais para ir para o sistema público, ou seja, onde você não tem gasto, porque você usa o seu dinheiro para poder pagar a conta e ter o que comer. Sim, sendo português bem raso. Exatamente. Apesar de toda a tecnologia, as pessoas elas estão sobrevivendo. Exatamente. Né? Por isso que eu comecei com a pergunta do interpessoal, né? Porque não existe um ser humano sem o contato com outro ser humano. Exatamente. E não existe contato de um ser humano com outro ser humano se não tiver uma subjetividade. Exatamente. E como que a subjetividade ela está adormecida. Sim. E o resultado disso, Eliana, Luiz, né, a gente só vai saber daqui a alguns anos, né, na prática, né. Muitas teorias estão sendo desenvolvidas em relação a isso. Olha, eu quero deixar muito claro que eu não sou contra a tecnologia, mas nós também não. Aliás, ela veio para ficar, né, o mau uso, o desuso, o uso inadequado, sei lá. Exato. É exatamente como as técnicas que eu ensino para os meus clientes, né, ela não é nem boa e nem má. Uma faca não é nem boa nem má. Você pode usar para passar manteiga no pão ou para matar alguém. Quem vai usar é que faz a diferença. Então, a tecnologia, as técnicas de comunicação, de persuasão, de influência, de relacionamento, elas estão aí. O problema é quem vai fazer o uso delas, né? Falar em comunicação, a gente estava conversando em off, até você deu uma ideia de a gente conversar sobre isso. A gente fala comunicação. Existe um padrão correto? Existe uma forma correta de você se comunicar? Só para ilustrar, eu trabalho com terapia sexual. Sim. Se fosse funilar, fazer um raciocínio bem simples, a quase totalidade de uma disfunção sexual de casal, masculino ou feminina, de fundo emocional, é 75%, 80%, são os casos das disfunções. É problema de comunicação entre os parceiros. A quase totalidade não sabe fazer o sexo verbal, principalmente aquilo que sente, mais do que aquilo que pensa. Ou seja, há muita trava na comunicação. Sim. A maioria das pessoas pensam que comunicar é falar bastante, né? É muito diferente disso. A diarreia verbal. A diarreia. Ou tacar na tua cara, né? O que eu acho. Eu sou muito sincera, então eu taco na tua cara. Exatamente. Então, como é bíblico, inclusive, né? O conhecimento vos libertará, né? Então, o conhecimento da maneira correta de se comunicar vai libertar a humanidade dessa falta de comunicação, vai libertar a humanidade das divergências sociais, das guerras, das separações. Mas, para isso, é preciso conhecer com quem você está lidando. Por exemplo, uma diferença muito grande que vocês sabem, principalmente o Luiz Xavier, é a diferença entre homem e mulher. Mas a maioria das pessoas só conhece a diferença física entre o homem e a mulher, mas não conhece a diferença cerebral entre homens e mulheres. Não tem um cérebro melhor ou um pior. São cérebros com estruturas neurofisiológicas diferentes.
Então, por exemplo, né, esse assunto é muito vasto, né? Se a gente for se aprofundar aqui, vou ficar horas falando mesmo porque eu amo esse assunto. Mas diferenças básicas, né? O cérebro da mulher, o cérebro tem dois hemisférios, o esquerdo e o direito. O hemisfério esquerdo é o hemisfério racional, é o hemisfério pragmático, matemático, preto e branco, é o hemisfério que vê o detalhe, mas não vê o todo. O hemisfério direito é o hemisfério emocional, é o hemisfério colorido, é o intuitivo, é o artístico, é o que vê o todo e não vê o detalhe. Via de regra, né, existem exceções, via de regra, mulheres são mais hemisfério direito e homens são mais hemisfério esquerdo. E entre os dois hemisférios existe o corpo caloso que une esses dois hemisférios. O corpo caloso da mulher, ele é mais desenvolvido que o do homem. Daí o porquê o cérebro feminino é multifunção e fala bastante. E o cérebro masculino, ele é monofunção, ele é mais focado e fala menos. Então a mulher fala com qualquer região do cérebro, né? E isso é extremamente positivo e vantajoso em algumas situações. O homem já fala menos e é mais focado, é mais ligado ao pragmatismo, ao matemático, ao lógico. Ao fazer. O que é também vantajoso em algumas situações e desvantajoso em outras, né? Então a natureza é muito sábia, né? Fez os dois cérebros para um completar o outro, ao outro, né? Então, é muito comum, por exemplo, a mulher falar primeiro que o homem, a mulher começar a andar primeiro que o homem, a mulher... estudos mostram que a mulher chega a falar 2 vezes mais palavras do que o homem ao longo do dia. Então, quando chega no início da noite, o homem já falou que tudo que tinha para falar e a mulher tem outro tanto ainda. Daí as divergências dos casais, né? Chega de noite, pessoal, ela só falou metade. Vocês estão escutando em casa aí. Então, o que acontece, né? E aí começa pela falta do conhecimento, olha lá, bíblico, o conhecimento vos libertará, pela falta do conhecimento, que são estruturas diferentes, já começa a divergência do casal. Então o homem quer ficar quieto e a mulher já briga com ele, você não quer mais falar comigo, você não me ama mais, você não me dá atenção, você não está nem aí e tal. E o homem que quer ficar um pouquinho relaxando, porque ele já gastou a quantidade de palavras diárias dele, e a mulher ainda tem outro tanto ali para falar. E gera aquele conflito, por simplesmente desconhecimento de causa. Então, muitas vezes, a comunicação não é só falar loucamente, a comunicação é saber entender o outro e se fazer entender claramente. Nesse sentido, as regras, sim, Luiz, respondendo a tua pergunta de comunicação, existem sim regras para uma comunicação efetiva, para uma comunicação mais eficaz, né? Não buscando eficiência de falar muito, mas a eficácia do resultado da comunicação. A primeira regra é entender diferenças cerebrais, né? Homens e mulheres são diferentes e ponto. Eu recebo casais com problema de relacionamento mesmo, para mediação, que é uma das minhas especialidades. Aliás, por 6 meses eu estive com a Gisele Groeninger, uma das autoridades em mediação aqui no Brasil. Isso. Ela tem a formação canadense, né? E é uma das especialidades. E eu recebo o homem dizendo: ela não me entende, ela não pensa como eu, e a mulher também falando a mesma coisa. E eu falo: poxa, ainda bem, né? Se você quer se casar com alguém que pensa igualzinho a você, casa com o teu melhor amigo, aí tá tudo certo. Aí vocês vão pensar iguais, né? Não vai ter essa diferença. Agora, você escolheu uma mulher, então mulher pensa diferente, não que seja errado, pensa diferente. E mulher também tem uma tal de TPM aí, que você tem que aprender que isso funciona, isso é fato, não dá para lutar contra os hormônios, né, que o nosso cérebro libera na nossa corrente sanguínea. Uma outra coisa importante saber para uma comunicação efetiva é que todos nós somos julgados e julgamos. Pô, Zé Carlos, mas isso é quadrado, isso é politicamente incorreto. Eu não, né? A maioria das pessoas falam: não, eu não julgo. Mentira. Todo mundo julga. É intuitivo e incontrolável, desde que você tenha um cérebro normal, obviamente. Desde que você não tenha nenhuma disfunção mental ou emocional. A diferença é que alguns verbalizam, outros não verbalizam. A diferença é que alguns são contundentes, né, e ofensivos, e outros são mais maneiros nessa comunicação.
Mas você bate o olho e inconscientemente você julga as pessoas. Eu posso até dar um exemplo aqui. Eliana, Luiz, com certeza um dia na vida de vocês conversaram com uma pessoa por 5 minutos e terminou a conversa, virou para o amigo, para a amiga. Não gostei muito dessa pessoa, não. Meu santo não bateu com o dela. O que é isso? É um julgamento. Você não sabe dizer o porquê, mas intuitivamente a sua mente subjetiva, sua mente subconsciente bateu um olho naquela pessoa, viu que ela tem valores diferentes dos seus valores e você já julgou que ela não serve para você, mas você não entendeu ainda, porque é muito rápido. Então assim, não sei, mas não senti uma coisa boa, o santo não bateu. O inverso também é verdadeiro. Você conversa com uma pessoa pela primeira vez, 2 minutos, pô, que cara bacana. Não deixa de ser um julgamento. Você pode estar errado no seu julgamento. Simplesmente você achou ele bacana porque ele tem valores similares aos seus. A priori, o cara é legal, a pessoa é legal. O contrário também que você falou. Exatamente. Não gostei dessa pessoa e é uma pessoa maravilhosa. Exatamente. Então, são julgamentos. Nós julgamos o tempo todo. E como que a mente subconsciente faz esse julgamento? Com quatro elementos. Nós somos julgados pelo que fazemos. Então, vocês podem ver, vocês conhecem uma pessoa por um tempo, dali, conhece a pessoa de imediato. 10 minutos depois, já estão te perguntando, e aí, o que você faz? Ou você vai perguntar isso, seja na balada, seja no trabalho, seja onde for. 5, 10 minutos de conversa, a pessoa pergunta, e aí, o que você faz? Então, começou o julgamento. Nós somos julgados pelo que fazemos. E aí é muito importante ao ouvinte, quando for responder essa pergunta do que você faz, agregue valor ao que você faz, porque isso fala muito mais de você. Então, por exemplo, você pode ver 2 pedreiros trabalhando, um ao lado do outro. Você pergunta para o pedreiro número 1, e aí, o que você faz? Ele, coloca um tijolo em cima do outro, no meio uma massa para dar consistência e vou erguendo paredes. Pergunta ao pedreiro número 2, e aí, o que você faz? E o pedreiro número 2 te responde assim, olha, eu estou erguendo a parede norte do estádio do Maracanã, 8ª maravilha do mundo moderno, vai ficar aqui para a posteridade, maior estádio do mundo, e eu estou trabalhando nele. Então, qual desses 2 pedreiros vão crescer na vida, vão se socializar melhor, vão se comunicar melhor, vão ser logo empreiteiros, empresários e terem sucesso na vida, ter sucesso na vida? Obviamente é o número 2, porque ele agregou valor ao que ele faz. Então perguntam a mim, o que você faz? Eu dou palestra? Eu atendo pessoas? Não, isso não agrega valor. Então eu sempre digo, eu transformo as pessoas de uma maneira amorosa, de uma maneira carinhosa, com técnicas cientificamente comprovadas, experimentadas, com muito amor, com muito carinho. Isso agrega valor ao que eu faço. Outro elemento que faz com que a nossa mente subconsciente julgue a pessoa de imediato no automático é a apresentação, né? Como nos apresentamos, tanto fisiologicamente, quanto a metamensagem, quanto a maneira que nos vestimos. A imagem. A nossa imagem. Então você está lá no shopping, passeando com a sua família, você vê uma pessoa arcada, cabisbaixa, olhando para o chão, andando devagar. O que você vai pensar? Essa pessoa está triste, você está se sentindo fracassada, não está no momento bem. O contrário é verdadeiro. Você vê uma pessoa ereta, olhando para cima, com um breve sorriso no rosto, se comunicando de uma maneira bem espontânea. Essa pessoa é realizada, é bem-sucedida, ela é feliz. Essa apresentação fisiológica também faz com que a outra pessoa julgue. E essa postura fisiológica, ela é muito importante para determinar estados emocionais também, né? Essa é uma outra matéria que nós podemos falar em outras oportunidades, onde, né, William James, né, considerado pelo norte-americano o pai da psicologia moderna, né, de Harvard, e agora comprovado também com pesquisas da Amy Cuddy, também de Harvard, onde uma das maiores descobertas, né, da psiquiatria é que a fisiologia também muda estados emocionais. Né? O pessoal da CVV sabe muito bem disso, né? Quando a pessoa liga lá, olha, eu vou me matar, né? Pergunta para ele, onde você está olhando? Ele fala, estou olhando para o chão. Então faz o seguinte, descreve para mim como que é o teto da tua casa. A pessoa olha para cima, ele já não se mata mais. Tem outra coisa que prova isso também que você está falando, que o Fábio já sinalizou ao final do nosso primeiro bloco, mas vamos terminar essa tua ideia, estou achando interessante.
O pessoal em casa está curtindo também, tenho certeza. É quando você, quantos anos você tem? É X anos. Nossa, você não parece a idade que tem. Então, fisicamente, né, fisiologicamente, você fala, você não aparenta, porque você tem um espírito de vida bom e tal. Exato. Quando tem pessoas que têm, tenho 30 anos, tem um físico de 60, uma pessoa acabada. Perfeito. Né? Então, eu sempre digo que nós temos 3 idades agora, né? Século XXI, Eliana, né? Então, agora nós não temos só a idade do RG, graças a Deus, né? Então, existe essa idade cronológica do RG, que a gente não dá mais bola para ela, principalmente depois dos 30, né, Eliana? A gente não dá mais. Eu dou sim. Eu tenho que lembrar. Mas nós temos a idade mental, que é essa que o Luiz está falando, né? Que ela muda toda a fisiologia e o estado emocional da pessoa e acaba mudando até mesmo o semblante da pessoa, que é a idade mental, a idade espiritual, né? Como queira chamar. E temos também a idade biológica, que é como a pessoa se cuida. Né? Tem gente que tem lá órgãos por beber, por comer errado, órgãos que a pessoa tem 30 anos e os órgãos estão cuidados de 60. E o inverso também é verdadeiro, né? Quando a pessoa alimenta bem o teu corpo, ela rejuvenesce seus órgãos ou mantém, né, uma longevidade aí nos seus órgãos. Legal, mas vamos continuar no segundo bloco, tá muito bom esse papo. Tô pregando os ouvidos e os olhos aqui. Nós estamos pregando os olhos, o pessoal em casa está pregando os ouvidos na rádio. Muito interessante mesmo, Zé Carlos. Que música você escolheu para os nossos ouvintes hoje à noite? Olha, hoje eu escolhi a música do Bob Sinclair, Love Generation. É uma música que, inclusive, eu toco na abertura das palestras, dos treinamentos que eu ministro nas empresas e para o público em geral. Ela fala do amor, ela fala da felicidade, ela fala que o mundo pode ser melhor, ela fala da interação entre as pessoas, da criança poder andar nas ruas. É uma música que é amor, que fala da beleza da vida, do don't worry. Né? Não se preocupe, né? Não se preocupa, deixa as coisas para lá, porque afinal de contas, né, Luiz, Eliana, essa vida aqui, o que a gente leva? Né? Nós vamos levar o amor, vamos levar a alegria, vamos levar a convivência que nós tivemos e vamos deixar um belo legado. Né? Você está ouvindo Cá Entre Nós. Boa noite, pessoal. Estamos aqui de volta com Cá Entre Nós, nossa famosa sala de visita descontraída, gostosa, lúdica e bastante profunda que a gente traz aqui. Hoje, entrevistando o querido José Carlos Adamoli Júnior. Ele é coach certificado pela Sociedade Brasileira de Coaching, inclusive ele é membro da Sociedade Brasileira de Coaching também. É professor, empresário, consultor, palestrante, engenheiro mecânico de formação. E há mais de 20 anos ele dedica o tempo dele e dinheiro para estudar os conceitos e técnicas e recursos que promovem o processo de desenvolvimento do potencial humano em todas as suas áreas. Continua nosso bate-papo, terminar no raciocínio que você começou, e depois ele quer uma pergunta para ti. Ok. Só complementando o que você disse aí, Luiz, sobre o meu trabalho, eu também, desde 1992... Quando eu me mudei para Piracicaba? Eu sou mestre em programação neurolinguística, tive que fazer com formadores argentinos, porque isso estava engatinhando aqui no Brasil, né? Hoje, felizmente, a programação neurolinguística está bem desenvolvida. A gente trouxe agora em junho, em maio, um curso de 2 dias de PNL aqui também. Muito bom. Eu diria que é até o meu carro-chefe no meu trabalho. Eu amo a programação neurolinguística. Mas, complementando... nós somos julgados por 4 elementos: pelo que fazemos, por como nos apresentamos fisiologicamente e na aparência também, né? Você não vai atender um paciente, você como médico não vai atender um paciente de shorts, camiseta e chinela havaiana. Tenho nada contra essa vestimenta, até uso ela quando eu estou na praia, porque a mensagem que eu quero passar na praia é de que eu estou relaxado, estou à vontade. Mas dentro de um atendimento, você não vai atender alguém de bermuda, camisetinha de alça e chinela havaiana, porque você vai ser julgado ou julgada, né? Você é julgado pela sua aparência. Então, se você quer servir a Marinha, não vá vestido de exército, né? Você quer assistir o jogo do Palmeiras, na torcida do Palmeiras, pelo amor de Deus, não vá com a camisa do Corinthians, você vai ser mal julgado, né? Terceiro elemento, somos julgados pelo que dizemos
uma flecha atirada, uma oportunidade perdida, uma palavra dita ou maldita, já saiu da boca, não dá para tirar mais. E você só tem uma chance de causar a primeira boa impressão. E a primeira boa impressão fica no subconsciente do seu interlocutor, não tem por onde. Então, Deus deu 2 ouvidos e uma boca. Primeiro, ouça bastante. Pense no que você vai falar. Uma vez dito, não tem mais retorno. E o como dizemos, né? Eu não vou entrar nos detalhes aí, porque ficaríamos horas aqui, mas o como dizemos. Por exemplo, se você gosta de Roberto Carlos, vai ter show do Roberto Carlos. Você não quer nem saber que música ele vai cantar. Você vai no show e acabou. Agora, você vai ouvir que tem um cover ou uma banda que gravou músicas do Roberto Carlos e vai ter um show. Você vai querer ver quais as músicas que tem lá. Porque o Roberto Carlos, você gosta do jeito que ele diz o que ele diz, do jeito que ele canta as músicas dele. Enquanto que a outra banda pode cantar a mesma música, mas não vai fazer o mesmo sucesso. Então outra pessoa poderia estar aqui no meu lugar falando a mesma coisa que eu e atingir um público maior ou um público menor, mas nunca igual. Então, nós temos que estudar e temos um trabalho em cima disso do como dizer o que dizemos. É engraçado, você me lembra uma pessoa que conta piada. Tem gente que tem um dom para contar coisa mais sem graça e todo mundo ri antes quando ela abre a boca. Se eu for contar uma piada, o pessoal já sabe que eu vou contar, já sai da sala. Perfeitamente. Eu assassino a piada. É o que você falou. Muitas vezes é a forma, né? Não é o conteúdo. Perfeitamente. Então, o que fazemos, como nos apresentamos, o que dizemos e como dizemos o que dizemos. Só para ser solidário a você, Luiz, eu parei de contar piadas nas palestras também, porque estava ficando chato. Aí eu sei contar piada, vou ensinar para vocês. Então, vamos lá, Zé Carlos. Conta para nós, né? Como é que nós podemos entender aquelas reclamações do dia a dia, as murmurações, né, que nós temos. Né? Eliana, o que mais a gente recebe, o que mais eu recebo no meu escritório hoje em dia, são pessoas que blasfemam, que reclamam sistematicamente, quase que doentiamente, são pessimistas crônicos. Aliás, Eliana, sabe qual é a principal frase de um pessimista crônico? Não sou pessimista, eu sou realista. Deu mais corda para se enforcar quando se explica desse jeito. Exatamente. É o jargão, é o clichê dos pessimistas, né? Então essa pergunta é bastante interessante. E eu entendo que quem é realista diz, não, eu sou otimista. Então, né? Essa pergunta é bastante interessante, Eliana, e é muito profunda, né? Porque a nossa cultura ocidental, ela é muito voltada para o negativo, de fato. E isso cai naquilo que nós chamamos do contágio social. É como se essa reclamação, a rede da maledicência ou da fofoca... Fake news, exatamente, né? O pessimismo, é como se isso fosse um vírus que você se expõe e acaba contagiando, né? E é um contágio que ocorre no cérebro, a neurociência explica como. O nosso cérebro ele tem neurônios e sinapses. Os neurônios são interligados por sinapses. Então, um conjunto de neurônios e sinapses, que nada mais são do que elementos químicos, né, as sinapses, um conjunto de neurônios e sinapses, que é o que liga um neurônio ao outro, são pensamentos, são ideias. Quando você tem muitas ideias repetidas vezes, ou melhor, a mesma ideia repetidas vezes, esse conjunto de neurônio e sinapses, eles se estreitam, eles se aproximam, formam quase que um calo, um atalho dentro do cérebro, da estrutura neurofisiológica da pessoa. E aí, o que acontece? Como pensamentos são impulsos elétricos, a eletricidade busca sempre o caminho mais curto. Então, a hora que você tem uma ideia, que é um impulso elétrico, essa eletricidade vai passar pelo conjunto de neurônios e sinapses que estão mais estreitos entre eles, o caminho mais curto. Quando a pessoa reclama, sabe aquela pessoa que você fala bom dia, ela fala bom dia por quê, né? Só se for para você.
Exatamente. Hoje é segunda-feira, né? Dia de bom dia. Virou estigma isso, né? Pois é, né? Tem aquela pessoa que você fala, né? Estamos em outubro. Ela, pois é, né? Tem coisa pior que isso, né? Que calor. Você vai ter uma boa oportunidade de ficar calado. Exatamente, e assim, né? o que a segunda-feira fez? Ela não fez nada, né? Ela só chegou. Exatamente. Ela só chegou. Então esse pensamento repetido causa esse estreitamento neural, e tudo aí que a pessoa for pensar, falar e projetar na vida dela, seja da área pessoal, social, familiar, da sua área financeira, da sua área profissional, espiritual, do seu relacionamento, da sua saúde, tudo vai passar por esse caminho estreitado, vamos dizer assim, por esse atalho do pessimismo, da fofoca, da blasfêmia, da maledicência, e tudo fica ruim. Então, são aquelas pessoas, e aí, como é que está a sua esposa? Ah, ruim com ela, pior sem ela. Né? E os filhos? Ah, faz tempo que eu não vejo. E a saúde? Ah, vai indo, vai tocando. Então, cria esse vício, que é muito comum na nossa cultura ocidental, e as pessoas não percebem que elas estão detonando a vida delas, estão detonando o seu corpo, estão envelhecendo, estão se fechando para as oportunidades da vida. Porque o bem e o mal, ele é equilibrado. Todos nós, inclusive, temos o bem e o mal dentro de nós. Mas depende do qual lado você vai fortalecer, qual lado você vai alimentar. E essas pessoas que têm esse caminho neural estreitado, vamos dizer assim, elas vão sempre pelo lado negativo, pelo lado ruim, como se o ruim fosse muito mais forte do que o positivo. E às vezes acontece, ver se eu vou colocar um exemplo, ver se cabe nisso que você está trazendo, Zé Carlos. Pessoas que ficam muito tempo em grupos de WhatsApp com futilidades ou assistindo programa de entrevista, não vou citar o nome aqui, mas nós já sabemos... O nosso é ótimo. Não, a educativa como um todo alisa o ego da gente, não é puxando o saco, então estamos aqui já há 17, 18 anos aqui na rádio como esse trabalho voluntário, é muito gostoso. Que a própria rádio aqui no município permite esses programas como o nosso agora e outros que existem aqui. É um alento à nossa inteligência, a Educativa FM. Agora, essas pessoas que assistem programa de televisão, de entrevista, de fofoca, eu só estava passando. Você gasta o tempo com isso, depois eu falo para alguns pessoas, eu falo assim, depois você quer ser feliz? Você só estava vendo, você está se alimentando de programas de guerra, de suicídio. Na hora do almoço, você vai num restaurante, meu Deus do céu, Perfeito. Aqueles negócios de reportagem de bandido, de polícia que matou, que estuprou. Você se alimentando com a comida, teu arroz e feijão, e se alimentando com aquela porcaria. Sim, e depois você quer dar certo na vida. Sim, exatamente, né? É exatamente isso, porque esse contágio social vem daquilo que você lê, daquilo que você ouve, daquilo que você fala e daquilo que você pensa. Você pode se contagiar com essa doença, doença entre aspas, vamos dizer assim, né? Falando, você se convence de que tudo é ruim, tudo é negativo, tudo... Porque a negatividade, a desgraça é natural, é uma palavra usada errada, normal isso. Exato, são resultados, né? A bem da verdade, nós temos resultados na vida. Se você não está contente com os resultados, você pode escolher outros caminhos, outras atitudes, outras ações e mudar os resultados. Agora, a pessoa que foca num resultado ruim e só fica blasfemando, reclamando em cima daquele resultado ruim e não busca um outro caminho, fazer diferente para ter outro tipo de resultado, ela mesma se contagia com esse estreitamento neural, fazendo com que a vida fique cinza para ela, que é a tristeza, a angústia, e que se permanecer dessa forma por muito tempo, depressão, aí, lamentavelmente, vai cair nos psicotrópicos, lícitos e ilícitos. Você me lembrou uma frase do Einstein, que o pessoal já é batido, o pessoal já conhece. Como é que você quer ter um resultado diferente no laboratório se todo dia você faz o mesmo experimento? Pois é, né? Óbvio, né? Vai ter a mesma coisa, mas não faz a ligação disso. E uma mente que se expande, a tendência é ir se expandindo mais. Sim. Então nós também podemos entender que ela se expande para o lado negro da força. Perfeitamente. Vai, né? Então, assim, as emoções vão esculpindo o cérebro. Nós vamos escolher quais emoções alimentar. Perfeito, Eliana. Por isso que eu disse no bloco anterior que todo esse estudo, essas técnicas, essa metodologia, que é uma tecnologia muito boa, ela é como a faca, não é nem boa nem má. Precisa ver
quem vai usar. Até hoje eu não recebi nenhum cliente dizendo assim, olha, Zé Carlos, tá tudo bem na minha vida, eu tô te procurando para dar uma piorada e tal. Até agora eu não recebi um cliente assim, mas se um dia receber eu vou declinar porque não faz parte do meu projeto de vida piorar a vida de alguém, né? Zé Carlos, antes da gente terminar o programa, que eu queria que você fez um raciocínio aqui nos bastidores. Eu queria que você colocasse qual é a relação entre comunicação, felicidade e realização. Antes eu quero fazer um comentário, colocar uma coisa, tipo uma provocação. Eu, pessoalmente, não acredito que a felicidade deve ser o objetivo de vida. Meu objetivo é ser feliz. Quando você escuta isso de uma pessoa, eu já pensei assim, essa pessoa deixou de viver. Porque coloca um objetivo tão grande lá na frente e esqueceu de viver o momento presente. Sim. Não sei se você concorda ou não, mas só para ilustrar. Como é que é para você a relação entre comunicação, felicidade e realização? Muito bem, vamos lá então. Felicidade, vamos falar de felicidade, né? Todo mundo quer a fórmula da felicidade, né? A felicidade, por incrível que pareça, por mais paradoxal que pareça, ela é muito simples de ter. Felicidade é um estado de espírito. Felicidade você pode ficar agora. Felicidade é você estar satisfeito com aquilo que você tem. Ou estar caminhando na direção daquilo que você deseja. Ou seja, é um processo. É um processo. Mas você disse bem, Luiz, aquela pessoa que coloca a felicidade no ponto futuro, quando eu me formar, quando eu tiver aquele parceiro, quando eu tiver aquele emprego, quando eu comprar aquele carro, quando, essa pessoa passa pela vida, como disse a Eliana, sobrevivendo e não vivendo. Como um gatinho passa em cima de um telhado quente de zinco, né, correndo para não queimar as patinhas e nem sente. Quando vai ver, a vida já passou. Então, o ponto futuro, ele é importante. Você tem que ter um propósito na vida, você tem que ter uma razão. Eu sempre digo que nós estamos aqui para desenvolver e servir. Né? Eu acho que todo mundo tinha que ter isso em mente. Desenvolver, crescer e servir. Essa é a nossa razão de viver. Mas em cima disso, criar um propósito nobre, não só propósitos materiais, uma razão de ajudar pessoas, contribuir com o desenvolvimento da humanidade. Ter esse propósito no futuro como um norte, mas não ficar nessa ansiedade quando eu chegar lá. É um norte, é para nortear a tua vida, para você não ficar desnorteado na vida, perdido na vida. Tendo esse norte, então eu sempre digo, o projeto futuro, os objetivos é 30% só. 60% você tem que viver o presente. E 10% você dá uma espiadinha no passado, né? Porque na nossa cultura, infelizmente, as pessoas olham muito por passado. De acordo com a neurociência, nós temos 80 mil pensamentos por dia e 90% deles são repetidos, são do passado e, via de regra, pessimista, de coisas que não deram certo. Então, eu digo, nós temos que treinar, disciplinar a nossa mente, nós temos metodologias para isso, para olhar para o passado apenas para o que funciona e o que não funciona. E eliminar o sentimento, a mágoa, o ressentimento do passado, porque isso prejudica o presente também. Então, viver o dia a dia na direção de um propósito e sentir que hoje eu caminhei um pouquinho, hoje eu sou melhor do que ontem. É pior do que amanhã. Amanhã eu vou ser melhor que hoje. Que é a palavra kaizen do japonês, né? Hoje melhor que ontem, pior do que amanhã. Então, se eu hoje me sinto melhor do que eu ontem, nada de se comparar aos outros. Porque se você compara com quem está acima, você se frustra. Você compara com quem está abaixo, você fica soberbo. Nenhuma das duas coisas é boa. Aquela história que você fica se medindo pela régua do outro. Exatamente. Você tem que comparar você com você. Estando bem com você, ali, então, é a felicidade. A outra pergunta que você fez aí, da associação... Da comunicação, felicidade e realização. Então, comunicação. Comunicação, como falamos aqui, é necessário. Os melhores médicos que vocês conhecem não são os que entendem mais de medicina. São os que se comunicam melhor com seus clientes. Que escutam o paciente. Que sabe escutar, diagnosticar, porque tem médico que não ouve o paciente, como é que ele vai diagnosticar? Então ele comete erros, mesmo tendo muito conhecimento. Os melhores psicólogos, os que ouvem melhor o paciente. Os melhores advogados são os que se comunicam melhor. Os melhores professores, enfim, em qualquer área, os melhores profissionais são aqueles que se comunicam melhor. Não há como ser feliz, não há como socializar, não há como ter sucesso ou atingir objetivos se não for um mestre em comunicação.
Eduardo Castro na cabeça. O Eduardo está na nossa cabeça, porque ele corta o nosso horário. Nós já terminamos o programa. É uma pena, mas você vai voltar aqui em um outro momento, com sim, muito prazer, com certeza. Com muito prazer. Mas enquanto você não volta, você pode deixar alguma mídia social, algum telefone, se alguém quiser tirar mais dúvidas com você, tipo, trocar alguma coisa, claro. Você pode deixar. Então vamos lá. Bom, meu nome é José Carlos Adamoli, Adamoli Júnior. Se colocar esse nome no Google, vai aparecer lá Instagram, Face. Okay. Eu tenho um canal no YouTube, que é o nome da minha empresa, que é IAC, Instituto Adamoli de Coaching. Lá tem muitas palestras em empresas, palestras em universidades, respondendo perguntas também do ouvinte. Está tudo lá no meu canal do YouTube. E o meu celular, que também é o WhatsApp, é o código 19 99147 2690. Repete, por favor. 19 99147 2690. Zé Carlos, muito obrigado pela tua presença aqui. Nós falamos hoje com o José Carlos Adamoli Júnior, coach, certificado pela Sociedade Brasileira de Coach, no qual ele é membro também. É professor, empresário, consultor e palestrante, formado em engenharia mecânica e também, como nós falamos, há mais de 20 anos se dedica o tempo dele, o dinheiro, a estudar conceitos, técnicas e recursos que promovem o processo de desenvolvimento do potencial humano em todas as suas áreas. Zé Carlos, muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Luiz. Boa noite. Muito obrigado, Eliana. Boa noite. Um prazer estar aqui contigo também. E obrigado ao ouvinte, né, que nos acompanhou até aqui. Espero estarmos juntos em outras oportunidades. Foi um prazer. Grande abraço a todos. Estaremos juntos em breve. Boa noite. Boa noite, pessoal.